Oi, 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 gente querida, gente boa de Deus. Olha só, no dia de ontem, nós deixamos aqui a sequência de Mateus 15, de 21 a 28, e que vem sendo tratada por mim no Evangelho paralelo, no Evangelho sinótico de Marcos, no capítulo 7, do verso 24 ao verso 30, e ontem eu expliquei as razões, como sempre o faço, quando pego um texto paralelo ao da sequência de Mateus. E ontem também eu fiz uma pergunta por você. O que essa sequência da chamada mulher Ciro-Fenícia tem a ver com o contexto antecedente, com aqueles fariseus e os seus escribas indo de Jerusalém até lá ao norte de Israel, com aqueles assuntos de fimose, de besteira, de cabrestinho, de mosquitinho, de menstruação, de impurezinhas, para lá e para cá, de acordo com os mandamentos exaustivos que Paulo chama, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, de escritos de dívida. Escritos de dívida que havia contra nós e que constavam de um monte de ninharias, as quais nos eram prejudiciais e que Jesus rasgou inteiramente, encravou na cruz. Mas os caras, como é comum na religião, são capazes de dar uma volta na terra inteira para tentarem fazer pessoas se tornarem discípulas das suas idiosincrasias, das suas taras, das suas doenças, dos seus minimalismos patéticos, dos seus costumes. Foi isso que eles fizeram no contexto anterior, está tudo gravado aí no YouTube. Tudo! Aí a pergunta é, e essa sequência da mulher Ciro-Fenícia tem alguma coisa a ver com isso que antecedeu, quando Jesus falou o que era puro, o que era impuro, de onde vinha a impureza, de onde não vinha, e como o que era impuro era só o que procedia do interior humano, e não o que entrava pela boca? É claro que sim, foi a resposta que eu dei, e lhes falei que Jesus foi ao encontro de uma população fora do ambiente de Israel, o que para os judeus, para os religiosos, o que não fosse judaico, geneticamente abraâmico, que não carregasse aquele DNA praticamente cultuado como uma raça ariana da parte de Deus, porque as equivalências são idênticas no culto a essa genética, a esse DNA, a esse supremacismo, a essa superioridade, é tudo pelo qual, igual uma coisa pela outra, eu não quero troco. Pois bem, para esses religiosos, Jesus se retirar e ir para um lugar de pagãos era um choque. Mas eu disse também que era o único lugar onde Jesus conseguia descansar.
Porque não dá para descansar no meio da chatice religiosa de jeito nenhum. Falei bastante, talvez uns 25 minutos sobre isso introdutoriamente no dia de ontem. Eu quero prosseguir. E aí eu disse que a impossibilidade que Jesus encontrou, chegando nessa região onde hoje é o Líbano, naquele litoral mediterrâneo lindo do Líbano e da antiga Ciro-Fenícia, que é um litoral exuberantemente maravilhoso, águas tépidas, cor azulada, turquesa, linda, maravilhosa, fantástica. E Jesus foi para lá e pediu que ninguém o interrompesse, que ninguém dissesse que ele estava ali, mas o texto diz, no entanto, embora ele quisesse que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar. Eu falei sobre essas coisas que Jesus não pode, que Jesus não consegue. E eu comecei dizendo que ele não consegue resistir a uma mulher, mãe, quebrantada, do tipo Maria, 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 que tem gana, que tem raça, que carrega essa vontade de vencer no peito, porque essa é uma mulher que se aproxima dele, conforme eu descrevi ontem, deixando atrás de si uma filhinha horrivelmente endemoninhada. E aí ela não quer saber. Ela vai, e ela chega, e ela arromba a porta da casa onde Jesus estava. Ela tem o poder desse molestamento divino por causa dessa fé que não era fruto de catequese, nem de ensino, nem de credo religioso, nem de repetições, nem de ter aprendido 4 leis, 5 leis, 7 leis espirituais, nada. O que se diz apenas é que ela tinha ouvido falar de Jesus. Ouvido. E ontem eu expliquei o que ela não tinha ouvido com certeza e o que talvez ela tivesse ouvido, os ecos. Eu também disse que aqueles que se habituam a ter tudo debulhado, tudo moído, tudo explicado, tudo mastigado, como é o caso da maioria de vocês, são os que ouvem para sempre e não entendem nada, porque é tudo tão facilitado que o coração se bloqueia. E eu disse que a minha experiência de mais de meio século pregando o Evangelho é que os mais difíceis de compreender são os que se dizem crentes. Meu Deus, esse pessoal é complicado, é blindado sensorialmente e é um pessoal que tem a subjetividade quase morta, que perdeu a capacidade cognitiva para interpretação de sutilezas e de explicitudes também. É complicado. No entanto, eu disse também no dia de ontem que do lado de fora, as pessoas que ouvem só ecos, e algumas que nem os ecos chegam a ouvir, mas intuem, por causa das vozes do coração. Às vezes são sonhos, às vezes são subjetividades inexplicáveis, mas às quais elas atendem com pureza e com simplicidade. No caso aqui dessa mulher, era mais do que uma mera subjetividade. Ela tinha ouvido falar. É o que diz o texto, tendo ouvido a respeito dele. Mas era a respeito dele, não desses Jesuses que vocês ouvem por aí para todo lado, que não tem nada de Jesus, que são a cara do diabo, ou são uns entes apalhaçados, idiotados, uns Jesuses que eu quero longe de mim, que eu expulso em nome de Jesus e boto para correr.
porque de Jesus só carregam o nome, como Jesus mesmo disse que seria. Não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome. Virão muitos dizendo Senhor, Senhor. E virão muitos dizendo eu sou o Cristo. Ou eu falo da parte dele. Jesus disse, não os sigais, não deem ouvidos a eles. Foi Jesus que advertiu inúmeras vezes. Mas vocês engolem tudo que carregue o nome de Jesus, por mais patético que seja, por mais parecido com o diabo que aconteça de ser a descrição, vocês não querem nem saber. Vão mergulhando de cabeça no lamaçal, no Pantanal, vão se atolando todo. Essa mulher não era assim, graças a Deus. Ela ouviu falar pouco, quase nada. Mas aquele acerca de quem ela ouviu correspondia ao Cristo real, ao Jesus da história, ao Jesus dos evangelhos, ao ensino que ele propôs, que ele praticou, que ele gestuou, que ele encarnou, porque ele não era hipócrita nem esquizofrênico. O que ele ensinava, ele encarnava e ele praticava. Do contrário, ele seria como os hipócritas que ele denunciava. E não é o caso. Então essa mulher ouviu ecos, mas que chegaram com o poder suficiente para no coração dela aninhar em si como uma esperança inamovível. Botaram raízes nela, inarrancáveis. Colocaram espigões profundos, carnegões de vida na alma dela, em meio às suas angústias e desesperos e impotências. Não se fala de marido, não se fala de companheiro. Talvez fosse uma mãe solitária, abandonada, repudiada, largada, deixada, solitária, como muitas das mulheres têm sido no curso de toda a civilização humana. Mas o fato é que ela, como ontem eu disse, mantém essa relação especial com Jesus, porque Jesus, conforme ontem, eu repito, eu disse, mencionando vários episódios, tem uma relação muito especial com esse coração de mulher, mãe, quebrantada, provedora, sincera, valente, corajosa, obstinada, que se agarra nos fiapos de informação, de fé, e os transforma em cordas de amarrar transatlânticos e se ancora, joga a âncora da sua esperança no trono de Deus e vai puxando até a porta onde Jesus estava e arromba, bate, perturba a Deus em Cristo Jesus, e Jesus não pôde ocultar-se. E isso é maravilhoso, porque ele continua não podendo. E não é um privilégio nem uma prerrogativa apenas de mulheres quebrantadas, é de seres humanos quebrantados, até homem. Até homem. Homem é mais difícil, mas até homem quebrantado. Há um espírito de quebrantamento, de sutileza, de percepção, de subjetividade, de introjeção, mais agudo na maioria das mulheres. Isso é indubitável. Mas homens também. E o negócio de Deus é com gente quebrantada e contrita de coração. Sejam eles quem forem, porque ele não faz acepção de ninguém, nem de homens, nem de mulheres, nem de escravos, nem de livres, nem de ricos, nem de pobres, não faz acepção de pessoas. Para eles estão todos igualados pelo seu amor e pela sua disponibilidade solidária e atenciosa. Então essa mulher tinha ouvido falar, e o que ela tinha ouvido falar foi o suficiente. Essa é a primeira coisa que torna a nossa presença
num fenômeno irresistível diante de Deus. É quando aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente alcançou, aquilo que a gente obteve, aquilo que a gente amealhou, aquilo que a gente guardou, nós o fizemos com sinceridade, com verdade, com pureza no coração. Não precisa ser muito. Não precisa ser lotes de informações, não. Em geral, essa quantificação informativa só atrapalha. As pessoas que se achegam com muito mais propriedade, pertinência e chance de encontro são as que chegam na sua pureza e simplicidade devidos a Cristo Jesus, como Paulo menciona em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3. Essas pessoas que chegam com essa pureza e simplicidade são as que têm acesso infinitamente mais facilitado. E ela ouviu o suficiente para saber que, no mínimo, ela podia contar com uma misericórdia transcendente, uma compaixão entranhada, com um amor inexplicável e com um poder que não fazia acepção de ninguém, que não se voltava para uma categoria, mas estava aberto como poros divinos em todas as direções onde chegasse gente querendo que na direção deles vazasse alguma graça divina. Isso ela sabia. Esse eco ela tinha e disso ela se havia apropriado. E é só isso que importa. O resto é comentário e frequentemente atrapalha, confunde muito mais do que esclarece. Mas a primeira coisa a qual Deus não resiste é alguém que, tendo sabido, seja pelos meios mais subjetivos e pelas ausências de informações completas, mas pelas intuições inegáveis da alma, do ser, tenham crido no coração que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre e que Ele atende à voz do aflito. Se essa informação chegar e for acolhida com fé, é tudo o que é necessário. Isso basta. Isso é completo, isso é total. Você está me entendendo? Aí tem uma segunda coisa que se diz aqui sobre ela. Primeiro é que ela tinha ouvido. Não era muito, mas era o suficiente para ter engravidado-a dessa esperança, dessa fé, dessa ousadia, dessa intrepidez, dessa coragem de partir para o arrombamento do trono de Deus, manifesto em Jesus. A segunda coisa é que ela veio e ela se prostrou. Prostrou-se-lhe aos pés. É uma pessoa genuflexa. E aqui tem uma ambiguidade, uma ambivalência linda. De um lado, ela carrega essa ousadia, essa capacidade de vir arrombar o portão com a ordem explícita dada por Jesus, de que não queria ser perturbado. Mas ela tem essa valentia. Isso é de um lado. De um outro lado, ela tem essa genuflexão. Ela tem essa capacidade de se quebrantar, de se prostrar, de se ajoelhar, de se vergar, de se dobrar, de se submeter com humildade. Esse é um paradoxo que não pode estar ausente. De um lado, eu tenho que ter essa certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que eu não vejo, mas eu sei que são possíveis, não porque eu os enxergue, mas porque eu sei que aquele diante de quem eu estou
é o mesmo para quem todas as coisas são possíveis, e o que eu sei sobre ele me garante isto, e eu tenho a coragem de incomodá-lo porque eu sei que ele é amor. E que da parte dele não há impaciência diante da abordagem do coração cheio de fé. Mas de um outro lado, eu tenho essa ousadia, eu tenho também o que Paulo disse que é o que deve nos possuir, quando afirmou, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Escrevendo a Timóteo, ele disse isso, mas sim de poder, de amor e de moderação. É o que você vê nessa mulher, ela tem essa ousadia, mas ao mesmo tempo ela tem essa sensatez, essa sabedoria, esse reconhecimento, esse auto-enxergamento, essa auto-percepção. E o que ela sabe é o bastante para lhe garantir que aquele que dissera que não queria ser perturbado, iria abraçá-la e acolhê-la, porque ele é amor, ele é graça, ele é misericórdia, ele é abraço. Mas por outro lado, não se trata de um ente abusivo. Ela não chega com gritos triunfalistas. Em teu nome eu ordeno que tu faças isto e aquilo. Ela não chega lá com nenhuma programação neurolinguística, ela não chega lá com nenhum tipo de ordem dada a Deus. Ela vai com o coração quebrantado. Ela não crê em confissões positivas mágicas. Ela não chega lá com aquela famosa fé rema, que é um tipo de fé que vem da palavra grega que designa também fé em atividade, fé em motion, em movimento, rema, e que no passado era utilizada, e sobretudo divulgada por um homem chamado Paul Yong-Soo, num livro dele chamado A Quarta Dimensão, que dizia que você usasse essa fé rema, tudo que você declarasse, Deus ficava obrigado a fazer. Se você declarasse, Deus se obrigaria a fazer. Isso é uma idiotice, uma palhaçada que sempre gerou no meu coração uma ira num estado de atropelo dessa abominação a minha vida inteira. E eu tenho livros e livros e livros escritos sobre essa imbecilização da mente. Pois bem, não era o caso dela. Ela chega com um coração que se prostra aos pés dele. Ela tem ousadia para arrombar a porta, mas ela já vai catando cavaco na direção de Jesus, se curva. Curva diante dele. Se prostra. E ao se prostrar, outra vez tem aqui, no verso 26, uma reafirmação de que esta mulher era grega, falava grego e tinha origem étnica sírio-fenícia, falava outras línguas, provavelmente também o aramaico, outras línguas semíticas. Mas ela chega e se joga aos pés de Jesus, aterriza aos pés de Jesus, arromba aterrizantemente. E aí o texto diz, e rogava-lhe. É uma outra expressão forte. Ela ouviu e o que ela ouviu, ela creu. Ela vem com ousadia e aterriza aos pés de Jesus, quebrantadamente, e ela roga. Ela roga. Ela não chega dando ordens. Ela chega rogando. Na mesma coerência de quem está prostrada. De quem está genuflexamente quebrantada. De quem está agonicamente necessitada. É assim que ela faz. É assim que Deus ouve. Não porque Ele seja um sádico que nos queira ver assim,
mas é porque isso causa uma irresistibilidade no coração divino. Quando o ser humano toma essa atitude, e toma porque tem esse reconhecimento acerca de quem ele é, da sua própria carência, e do reconhecimento de quem Jesus é, acerca do seu amor e da sua solidariedade para com a condição humana. Quando essa equação se fecha, a gente chega nesse lugar de conclusões onde o impossível se torna banal e o absurdo se torna completamente tratável. O absurdo é desabsurdificado diante dessa postura espiritual, universal, a mais estratégica de todas as posturas humanas. Eu vejo aí uns coaches agora quânticos querendo ensinar você a frequência disso ou daquilo, como atingir as frequências. Agora já tem uns que estão começando a ler agora sobre o coração, órgão bruto aqui no meu peito, o órgão cardíaco, e os neurônios de sensibilidade, que há milhares deles aqui. É um negócio que eu estou estudando há 35, 40 anos. Começou a ser descoberto pelo American Army, nos Estados Unidos. De lá para cá, um monte de pesquisas já foram feitas, está adiantada a beça. Mas eles ouviram um galo cantar, não sabem onde, já estão vendendo isso para um monte de gente, que você pode transformar a sua vida com o poder dos neurônios sensíveis do seu órgão cardíaco. Aí vão querendo te dar matemáticas, equações, só para te venderem soluções mentirosas. Não. A coisa é como Jesus ensina que é. E fenomenologia está em operação, não interessa a você nem a mim. Quem chega com fé, quem ouve o Evangelho e crê, e se arregimenta em fé, se aproxima com o coração, com atitude mental focada nele e quebrantada, e roga, e fala, e dialoga, e propõe, e obviamente faz isso com as ternuras do coração, porque a gente está o tempo todo falando de uma mulher valente no seu internuramento e possuída por uma ternura corajosa e focada em Jesus. Se houver isso, a ciência do milagre está estabelecida e você não precisa de nenhum palhaço te dando pseudo-aulas de mecânica quântica aplicada à feitiçaria quântica que eles querem te vender num pacotão para botarem dinheiro no bolso. Pronto, falei, e você só cai na idiotice se quiser. Mas a chave de tudo está aqui. A chave da compreensão dessa fenomenologia está descrita na simplicidade do Evangelho, conforme a narrativa. O que passar disso é feitiçaria quântica para quem quer te vender soluções, se você for imbecilizado o suficiente para adquirir. Mas vem essa mulher e se prostra e roga. Aí Deus não aguenta. Aí Deus não aguenta. Não é questão de frequência 14, 18, 23, 26, tudo isso aí é palhaçada. Toda essa mensuralidade, essa quantificação é idiotice. Ou eu vou te ensinar a acionar os neurosensores do seu coração. Mentira. Ninguém te ensina essa mecânica. Isso tudo só funciona quando o meu coração espontânea, sincera, verdadeira e de modo puro se aproxima de Deus com base naquilo que eu sei do amor dele, da compaixão dele, da solidariedade dele. E com a coragem da fé,
que se põe diante dele e com a humildade quebrantada que se joga diante dele e roga e fala com meu Pai que está em secreto dentro desse quarto. E eu falo e fico cara a cara com ele, sem medo e sem vacilação, com a certeza, como disse Jesus, de que ele ouve, de que ele sabe. É isto que vai valer aqui em Marte, em Mercúrio, na Lua, em qualquer tempo, época ou geração. Agora, se você quiser ser enganado pelos coaches da mecânica quântica, da feitiçaria aplicada para ser vendida como equação de soluções para você, enquanto você continua no mesmo Pantanal enchendo o bolso daqueles que são os aproveitadores, não diga que você não foi advertido nem ensinado, porque você o foi e tem sido. Tem sido. Aí ela chega e faz isso. E era grega, de origem cirofenícia, era pagã. E rogava a Jesus que expelisse da sua filha o demônio. Porque o demônio não quer saber de etnia, língua, está espalhado pela face da terra. Eu estou vindo de uma experiência larga e rara com essas manifestações espirituais. Eu sei fazer a distinção muito nitidamente entre condição mental, entre condição que a gente pode diagnosticar, tratar, e são variadas as camadas e os layers de definição de camadas de transtornos mentais, são variados os degradês dessas nomenclaturas e desses diagnósticos que recaem sobre a condição mental a serem tratadas por um psiquiatra, por um neurologista, às vezes por um neurocirurgião e para uma manutenção cotidiana por um bom ou por uma boa psicoterapeuta. Eu sei o que é, eu sei que uma coisa é uma coisa e que a outra coisa é outra coisa, Clarinha. E essa outra coisa, que é o caso dessa mulher, cirofenícia, era uma filha horrivelmente endemoninhada. E que eu já vi acontecer em lugares onde espíritos eram invocados, e aí as pessoas ficavam possessas, depois nem os donos do lugar conseguiam libertar a pessoa, acabavam levando-a na minha casa, e não era uma, nem duas, nem 10, nem 20, mas centenas que foram e que vêm. E Deus continua a me dar o discernimento para olhar e dizer, não, isso aqui é para tratamento de outro modo. Ou isso aqui é uma coisa espiritual. Ou isto aqui reúne ambas as coisas. De modo que deixa aqui comigo que a dimensão espiritual a gente trata agora, que essa é mais fácil. Essa é a autoridade do nome de Jesus. A gente limpa, tira, livra para sempre essa pessoa. Agora, a outra condição de natureza mental, de transtornos variados, é um tratamento contínuo, prolongado, com manutenções contínuas e constantes, quando é o caso de estarem somados. Mas, muitas vezes, e na maioria das vezes, não estão em estado de conjugalidade essas duas coisas. Na maioria das vezes, ou é uma condição de transtorno mental, ou é uma situação de transtorno espiritual, aqui designado como possessão maligna, possessa de um demônio, rogando Jesus que o expelisse. Doença, transtorno mental, a gente trata, a gente não expele. É contínuo, é gradativo, é progressivo. Às vezes é medicamentoso, outras vezes é só terapêutico. Mas é um dia depois do outro. E os casos espirituais não, esses são aqueles que a gente
pega com a mão e joga fora. Como eu passei a minha vida pegando com a mão, dizendo, sai daqui agora, já. Como disse Tiago, o irmão de Jesus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, resistam, é um imperativo, ao diabo e ele vai fugir, ele não aguenta. Quando você o identifica, quando você o discerne, quando você o escaneia com os olhos do Espírito e a presença de Cristo em você, e ele fica desnudo na tua casa, cara, e você o encara na autoridade do nome de Jesus, ele foge. Você o expele, tira joga fora. E é assim, tão simples quanto isto. E eu estou dizendo que é assim porque eu tenho praticado isso milhares de vezes e não é nada parecido com esses demônios fajutos da Universal, da Record, desses cultos neopentecostais, de demônios contratados que tem até agência de publicidade para contratar o possesso. E dá aquela paradinha na hora do intervalo comercial, depois volta todos iguais. Não tem nem criatividade para ficar em possesso. Isso aí é palhaçada. Isso aí podem ter certeza. O que vocês veem por aí, 99,9% possível, é performance palhaçada circense, neopentecostal, mentirosa. Sai num bater de mão, sai no susto, sai do vamos parar com a palhaçada, começa a levantar todo mundo. Agora eu estou falando de coisa séria, conforme o Evangelho, conforme essas que Jesus tratou. E ela vem e roga, porque esses casos têm cura. Nem todo mundo que está aí na sua casa não dizendo coisa com coisa está possesso de demônio. Tem muita gente, especialmente no meio religioso, preste atenção, no meio religioso, uma quantidade absurda de pessoas que precisariam estar numa clínica psiquiátrica ou recebendo fármacos de natureza psiquiátrica ou neurológica ou calmantes para receberem uma indicação psicoterapêutica contínua de tratamento que ajude a pessoa no autoenxergamento, na percepção de si mesma. Todavia, no meio religioso, a grande maioria é logo tratada como possessa e endemoninhada. É por isso que mais de 70% dos que estão dentro das clínicas psiquiátricas são oriundos de igrejas evangélicas e dentre as evangélicas a grande maioria são de igrejas pentecostais ou neopentecostais, onde tudo é o diabo. Tudo é diabo. Aí o diabo faz a festa e as pessoas não ficam curadas nunca, porque às vezes medicações médico-científicas iriam tratá-las maravilhosamente bem, acalmá-las e devolvê-las à normalidade da vida, mas se você fica tratando como o diabo, elas desenvolvem no seu transtorno mental um psiquismo demoníaco, a partir do qual elas passam a se enxergar e passam a performar e passam a se manifestar de acordo com o script que foi dado a elas no transtorno mental, que já precedia o tal script e que agora foi introjetado nessas mentes fracas e que sofrem manutenção diabólica nos cultos que frequentam. Voltando, portanto, aqui ao texto, a mulher vem e roga a Jesus que libertasse a sua filhinha endemoninhada. E o verso 27 diz, mas Jesus lhe disse, vendo que a mulher era diferente, ele entra numa troca de charadas, num jogo de ditos populares, no encontro
fosse no Nordeste, a gente diria que era um encontro de repentes. Porque Jesus diz à mulher: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso era um ditado comum no primeiro século na Palestina, nos dias de Jesus. Ou seja, não bote a carroça na frente dos bois. É algo equivalente a isso. Só que como o tema aqui tem a ver com a filhinha dela, e como ela é grega, de origem sírio-fenícia, isso está fora da fronteira de Israel. E como Jesus disse algumas vezes: eu fui primeiro enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, depois vai ser para o mundo inteiro. Ele pega e usa essa linguagem, esse ditado, aplicado a ela, olhando para ela, para ver a reação dela, e diz isso, o que parece uma coisa ofensiva para os nossos ouvidos tão polidos e politicamente corretos nos dias de hoje, quando ele veio e diz: deixa primeiro que se fartem os filhos. A mulher está dizendo: liberta minha filha do demônio. Aí Jesus diz: deixa primeiro que se fartem os filhos. Então depois a gente cuida da tua filha, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É forte, não é? Em qualquer tempo, em qualquer época. Mas naqueles dias era um adágio popular. Tipo, como eu já falei, não é bom colocar a carroça na frente dos bois. Vamos fazer as coisas na ordem delas. Mas Jesus está olhando a mulher. Não é aquele teste sádico, mas são aqueles testes divinos ante os quais ele me coloca, já me colocou tantas vezes na vida, para eu dar a resposta à altura da fé, para eu mesmo compreender o nível da minha necessidade, da minha fé, do meu alcance, da minha disposição, do meu quebrantamento, da minha resiliência, da minha determinação em prosseguir. Aí ele diz isso, e a mulher responde assim: ela, porém, lhe respondeu. Eu acho lindo isso. É um dos diálogos mais bonitos do Evangelho. Ela, porém, lhe respondeu. Sim, ela não negou. Sim, Senhor. Não é bom realmente tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Mas tem uma coisa que eu preciso te dizer sobre a minha condição. Ela vem e ela diz: mas eu sei que os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças donas da casa. Eu sei, tu estás curando gente em Israel, até quem toca na orla das tuas vestes é curado. Eu não estou querendo nada especial, não estou pedindo para tu ires à minha casa, impores as mãos sobre ela, ungir minha filha com óleo, dares uma extensão, uma palavra de atenção especial. Nada! Eu só quero que tu digas que tu queres que ela fique curada, ela vai ficar curada. Eu sei disso! Eu não sei muito, mas o que eu sei que inclui isto a teu respeito. Eu sei da natureza do teu amor. Eu sei dessa graça sobejante. Eu sei que o que sobeja dessa mesa, aonde os filhos nem sempre querem comer, frequentemente levantam-se dizendo que têm fastio, que estão entediados, que não querem nada e desprezam. Eu sei que, todavia, até aquilo que se esparrama para as beiradas já alimentaria e salvaria o mundo inteiro, a terra inteira, no mínimo. Salvaria a minha casa, salvaria a minha filha. É por isso que o povo judeu não tem desculpas. E é por isso que os crentes, que também vivem com Bíblia na mão, com as informações facultadas e facilitadas, não tem desculpa nenhuma.
vão ser julgados por todas as mulheres cirofenícias do planeta, por todas as hindus, indianas, por todos os chineses, homens e mulheres, por todos os zoroastristas e confucionistas e maoístas e taoístas e de todos os grupos, de todas as populações isoladas do Tibete e das ilhas, porque não sabendo de nenhuma informação explícita, como você tem carregadamente aqui no Novo Testamento, que você fecha e não quer ler, não quer ouvir, não quer prestar atenção, esses outros, todavia, escutam sonhos, escutam vozes do coração, escutam intuições, creem nelas, recebem migalhas noturnas, intuições que caíram dessa mesa farta das explicitudes do Evangelho e que o Espírito Santo leva pelo inconsciente coletivo, sopra sobre todas as pessoinhas na terra, como diz Paulo em Romanos 2, de 16 em diante, se descobrirá isso tudo no dia em que Deus em Cristo abrir os tesouros do coração humano, abrir os cofres da alma e a gente vir esses mistérios todos que atingiram e alcançaram aqueles que de longe a gente achava que eram seres desprezíveis debaixo da mesa e foram os únicos que não desprezaram a comida, mesmo que fossem migalhas. Eles as quiseram. Por isso, Jesus disse que são muito mais bem-aventurados os últimos do que os primeiros, porque há primeiros que serão últimos, e há últimos que serão primeiros. Essa é uma lei do Evangelho que está em curso o tempo todo, sempre esteve e nunca deixará de estar. Os que tiveram mais acesso são os que vêm a desprezar, e os que ouviram e receberam migalhas, filigranas, ecos, intuições, foram aqueles que pegaram, abraçaram, guardaram, usufruíram e aos quais Deus atendeu na sua graça e na sua misericórdia. Sim, disse ela, Senhor, mas eu sei que os cachorrinhos debaixo da mesa têm acesso sem visibilidade, comem das migalhas, das crianças que desprezam, desse povo aí que tem tudo, mas não quer nada. Eu sei. E eu sou uma cachorrinha, eu me identifico com esses aí, eu e a minha filhinha. Então lhe disse Jesus, olha o que Jesus disse a ela, por causa dessa tua palavra podes ir. E aqui no texto de Mateus, o texto de Mateus tem uma expressão ainda mais bonita. Quando ela chega e diz assim, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, mas eu sei que os cachorrinhos debaixo das mesas comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então lhe disse Jesus, olha aqui, ó mulher, é uma perplexidade. São essas pessoas que não são de igreja, não são de sinagoga, não são de templo, não são da cultura judaico-cristã, não são islâmicas, não sabem nada de Abraão, Isaac, Jacó, não ouviram quase nada sobre Jesus ou coisa nenhuma, nunca viram uma Bíblia, nunca leram um salmo, não sabem nada, mas têm coração, tem alma, tem sentimento, tem intuição, tem amor, tem solidariedade, tem fé. O pouquinho que elas têm é o bastante. Elas transformam migalhas em banquetes pela fé. E a essas pessoas que Jesus falou e fala e falará. E diz a essa mulher, ó mulher,
Oh, mulher, grande a tua fé. Grande, grande, grande a tua fé. Não conheci ninguém ainda em todo esse povo de Israel, nem de longe, que tem uma fé como essa tua. É igual a do centurião romano. Oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como tu queres. Porque com essa consciência, com essa fé, com esse quebrantamento, com essa atitude, com essa postura, com essa entrega, com essa decisão, com essa não vacilação, com esse entendimento estribado em nenhum fundamento humano, mas nas certezas mais íntimas, simples e puras do seu coração, eu te digo, grande é a tua fé. Portanto, eu também te digo, e eu te digo, e eu te digo, eu te digo, eu te digo, faça-se contigo. Faça-se contigo. Faça-se contigo. Com você que está me vendo e me ouvindo, eu te digo, em nome de Jesus, faça-se contigo como queres. Faça-se contigo como queres. E o que ela queria não era um capricho, não era um abuso, não era a teologia da prosperidade, não era uma casa, uma segunda casa, não era um spa, não era triplicar o dinheiro do salário, não era nada dessas idiotices que são colocadas na presença desse pseudo-deus, nesses cultos religiosos de mentira, e nesses cassinos da fezinha, nessas Las Vegas religiosas onde vocês vão fazer as suas apostas para esse Deus de Araque. Não tem nada a ver com isso que você pratica e com o que ensinam a você. Tem a ver com fé genuína. Faça-se contigo como queres. É aquilo que eu disse ontem, que João diz na primeira epístola do capítulo 5. Porque se pedirmos alguma coisa a Ele, ao Pai, segundo a sua vontade, Ele o fará. E conforme ontem eu também disse, citando Tiago, irmão de Jesus, nada tendes porque não pedis, e quando pedis, ainda pedis mal, para esbanjardes nos vossos caprichos, nos vossos luxos, nas vossas vontades idióticas e banais e perdulárias e perversas e abomináveis muitas vezes. Seja feito contigo conforme tu queres. É o que Jesus disse à mulher, faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento, Jesus não precisou ir a lugar nenhum, não foi à casa da mulher, não estendeu a mão, não deu uma volta ao redor, não botou a mão na cabeça da garota, nem olhou o rosto da menina. Jesus já sabia tudo como sempre. Faça-se contigo. Eu vou vê-lo através dos teus olhos, porque não há olhos mais belos de amor do que os teus olhos de mãe. Eu vou amá-la com o teu coração, e eu vou curá-la com o teu desejo, e eu vou devolvê-la a ti conforme a prospecção projetada do teu sonho materno em fé acerca dessa tua filha sarada, curada, abraçada e vindo na tua direção. Essas são coisas das quais Deus não se aguenta, em relação às quais Deus não se aguenta. Essas são as coisas que Jesus não suporta. Essas são as coisas que o Todo-Poderoso não consegue impedir de acontecer. Essas são as coisas que Jesus não pode resistir. Essas são as realidades em relação às quais Ele tem todo o prazer
de se deixar vencer. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra singela, simples, de fé amorosa e quebrantada, tenha chegado, tenha entrado, tenha invadido, mesmo os corações que estão mais endurecidos, e é tanta gente entorpecida, é tanta gente com coração de pedra, que precisa ganhar um coração de carne. É tanta gente que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem coração, mas não discerne, porque estão empedrados. E é contigo que eu falo, tu que estás vivo, pedindo que hoje, agora, aqui, uma quantidade maravilhosa de sustos, de surpresas, de graças, de curas, de libertações, de intervenções divinas estejam acontecendo na vida daqueles que estão sendo objeto de oração, de intercessão, de busca, de procura, de clamores na tua presença, em favor delas. Realiza tu, conforme esses desejos amorosos, maternos, paternos, filiais, fraternos, de quem quer que tem coração de carne, de verdade e fé, que se apropria do que crê, do que sabe, do que foi dito que Jesus é e faz, e não duvida. É o que eu te imploro. Que assim aconteça, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui e despedindo aqui dos tiktokianos. E vocês, queridos, vão lá pro meu YouTube, tá bom? Vão para lá? Podem ir para lá? Tá cheio de gente aqui. Muita gente. Vocês têm batido recordes, os meus tiktokianos. Todo dia, aqui no TikTok, eu recebo parabéns. Parabéns, você é o cara com mais visualizações dentre todas as pessoas que têm o mesmo número de seguidores que você tem. Os meus aqui são poucos ainda, são acho que 160 mil, 165 mil, coisa do que o valha. Mas diz que ninguém tem lives tão vistas quanto essas que eu faço e que vem milhares de pessoas assistir. Então, ó, beijinho, meus tiktokianos. Daqui a pouco vai cair, daqui a 5 minutos. Então, se você quiser, vá lá para o YouTube, porque eu ainda tenho mais uns 5 minutos de coisinhas a falar, ou 6, 7 minutos. E o que é que eu tenho a falar? Você está vendo esse Pix que está passando aqui, não é? É um CNPJ. Você anota, é CNPJ, é pessoa jurídica, é para ajudar o meu ministério, que é o que eu faço, é o meu trabalho, pregando o Evangelho há 51 anos, compartilhando com as pessoas. Eu não estou pedindo para mim, é para me ajudar a ampliar, a aumentar, porque sozinho eu não faço. Hoje tem umas 25 a 30 pessoas trabalhando para que tudo que eu faço chegue até você. E chegue através das plataformas, dos aplicativos, e chegue no mundo inteiro. E tem gente trabalhando, aumentando a plataforma, para que do ano que vem em diante você comece a poder mandar tudo isso para todos os seus amigos também em inglês, em espanhol, em outras línguas. Mas até chegar lá em março, abril, a gente está preparando as bases e o fundamento. E tem gente trabalhando. Ajude! E esse Pix é para você ajudar o meu ministério. Como também esse QR Code que está aí em cima. Se você apontar para o QR Code com o seu celular, quem está assistindo num telão ou num laptop, pode apontar o celular e aí vai cair nesse outro ambiente. Quem não consegue, vai ter que escrever caiofab.com.br, aí cai lá no meu portal e no link superior tem escrito contribuição. Aí você faz isso e entra por lá.
Mas, para facilitar a minha vida, eu vou ficar aqui, ó, nessa tela aí que é do apontamento para o QR Code. Clique aqui para fazer a sua contribuição com o meu ministério, o Ministério do Caio. Sou eu, não é? Então você tem aí o Banco Santander e o Banco do Brasil para depósito e transferência bancária. Tem cartão de crédito Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International, cartão Elo, para uma doação mensal ou contribuição que você faça planejada, programada para o futuro. Tem o PagSeguro, que você sabe usar muito bem. E para quem está no exterior tem o PayPal, e você também pode dar aula disso a mim, porque você já usou muitas vezes no exterior para mandar recurso e dinheiro aqui para o Brasil. Então nos ajude, sem deixar de afirmar que o Pix do CNPJ continua passando aí embaixo. Tá bom? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o que me agrada de verdade mesmo é quando você escreve caiofabio.com.br/cursos. caiofabio.com.br/cursos, aí no seu navegador. Escreveu aí, Glupt, você cai nesse outro ambiente, que é o meu blog, que é o meu site, que é o meu portal, onde tem os meus cursos. Escreveu caiofabio.com.br/cursos, você cai aí no Reconexões, 200 aulas de 10, 12 minutos cada uma. Todo mundo que fez 1, 2, 3, 4 vezes. Eu já ouvi de pessoas que fizeram 15 vezes, 20 vezes, dizendo porque você não diz nenhuma frase solta. Tudo que você diz, se eu frisar, eu penso e vejo que aquilo tem implicações e desdobramentos. São 10 minutos sem chavões, sem repetições, sem frases soltas, sem enrolação. Cada frase dá um capítulo de um livro. Então é para gente que quer aprender, crescer, se reconectar de verdade para valer. Reconexões. Jesus, a chave hermenêutica que está aí ao teu lado. Ao teu lado. Jesus, a chave hermenêutica. Que é o que eu uso aqui. Eu ando até com essa chave aqui, ó. Tá vendo essa chave aqui? Eu ando até com ela para mostrar toda hora como é que você vai aprender a ler a Bíblia toda, vai ler ciência, vai entender a malandragem desse pessoal religioso em volta de você, vai deixar de ser enganado quando você tiver Jesus como sua chave de interpretação. E vai passar a conhecer também profundamente seu coração, quando você abrir, através de Jesus, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão plantados potencialmente aqui no seu coração. Então, voltemos lá para a imagem do Jesus, a chave hermenêutica, para você. Embaixo tem um ativar, você vai ouvir uma mensagem ao fim da qual eu digo a você como é que você bota aquilo em prática. E como você, uma vez que comece, não vai mais conseguir parar. E como a sua vida toda vai ganhando existência própria, você vai aprendendo a andar com as próprias pernas. Aí tem esse curso do medo, tem sobre enfrentamento e atravessamento de todos os tipos de lutos. Aí vem no divã de Deus, vem o tabu do suicídio. Aí tem curso, a beça aí, é só descendo, cada um deles tem as suas próprias descrições. Vão lá, peguem esses cursos para vocês. Vocês vão crescer abundante, intensa e profundamente fazendo cada um desses cursos. caiofabio.com.br/cursos. Por último, tem esse pixzinho aí, que agora já não é de CNPJ, é de CPF, onde tem Caio e Adriana. Obviamente que você sabe para quê. São alguns amigos que disseram, põe, por favor, esse Pix lá, porque eu não botava. Mas põe esse Pix lá, porque tem gente que fica perguntando para mim qual é o teu Pix, porque querem mandar ajuda.
e através do Pix para muita gente é mais fácil. Então, eu passei a botar aí, mas não vou ficar falando a respeito, porque qualquer um sabe o que fazer, se quiser fazer. Tá bom? Então, um grande beijo para todos nós. Hoje é quinta-feira, então eu só volto com você na sequência de Mateus na terça-feira que vem. Amanhã eu vou gravar O Poder dos Salmos, e não é transmitido. É um curso poderoso. É um dos cursos mais importantes que eu estou gravando. Eu já devo ter gravado aí perto de uns 230 salmos. Aí você diz, como? Se são só 150 salmos. É porque em 15 minutos, 20 minutos, não dá para falar um salmo inteiro. Então eu subdivido os salmos em 3, em 4, em 5. Já teve salmos que eu dividi em 8 ou 10. E falo 15 minutos sobre aquela parte, vou na conexão, ensinando você a ler o salmo, tendo Jesus como chave hermenêutico interpretativo. Aí ele vira um evangelho, cada salmo vira um evangelho atualizado com um poder de aplicação temática variada, chocante. O poder dos salmos. Vá lá. Quando eu comecei a gravar o Poder dos Salmos, eu estava com uma outra visão. Eu estava gravando o Café com Graça. Por isso os que recebem os primeiros salmos ainda tem uma vinheta Café com Graça e eu falando a respeito, porque era um outro projeto. De repente eu me acordei. Falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Não, isso é infinitamente superior, mais poderoso do que a proposta original, de jeito algum. Então agora o Caio está até trabalhando, trocando tudo ali, editando, acho que os primeiros 40 ou 50 salmos, para eles ficarem com toda essa cara da continuidade. Porque eu vou te entregar no final de tudo mais de 1.200 salmos, provavelmente. Eu tinha pensado que seriam uns 1.000. Cada vez eu vou fazendo o cálculo e vou dizendo, não, vai ser mais de 1.000. Mas você vai ter material na sua mão para o resto da sua vida, para lidar com todos os temas possíveis. Você, sua mulher, seus filhos, sua casa, seus netos, é seu. É um material, você vai embranquecer a cabeça e ele continuará sendo pertinente, atual, jamais vai perder o prazo de validade. Você entendeu? Essa é a diferença. Você faz um cursinho por aí, ele fica obsoleto logo. O que eu digo aqui, eu posso morrer porque daqui a 150 anos vai estar tudo atual. Talvez a língua tenha mudado, aí a inteligência artificial vai colocar um português mais compreensível, mas o conteúdo vai continuar inalteravelmente pertinente, poderoso e insubstituível. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.